Olá, bom dia! Estamos iniciando a temporada de 2019 do programa MP Debate, uma produção da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Na edição de hoje serão discutidas as experiências, as ações e encaminhamentos a respeito da transparência pública e do controle social na atuação do Ministério Público e na gestão pública. Por isso, contamos com ilustres convidados. O coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária e do Centro de Apoio Técnico à Execução, o CAEX, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Bruno Galati, da diretora executiva do Observatório Social do Brasil, Rony Enara, e do secretário municipal de Gestão Pública de Londrina, Fábio Cavazotti. Sejam muito bem-vindos. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo a enviarem suas dúvidas sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Bruno, vamos começar perguntando quais são os principais reflexos da transparência e do controle social na gestão pública. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar mais uma vez pelo evento e a Rony por ter recebido recentemente um prêmio de personalidade do ano. Parabéns, Rony, pelo trabalho desenvolvido na área do controle social. Meu amigo Fábio Cavazotti, conhecido de longa data de Londrina, de lutas na área jornalística, né, Fábio? E uma experiência muito grande como jornalista e agora prestando também todo o seu apoio para a melhoria da gestão pública. Eu diria assim que na área da transparência e controle social, num regime democrático, isso se faz fundamental. O que nós estamos aprendendo no Ministério Público do Estado do Paraná é fazer o trabalho mais proativo, né, evitando aquele trabalho tradicional de simplesmente reagir às ações de improbidade ou de corrupção que eram demandadas. Hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho ao lado da sociedade, né, e o Observatório está aqui presente para demonstrar essa nossa posição, assim como o próprio administrador público, né, transmitindo as suas preocupações e as suas dificuldades no cumprimento, às vezes, da própria legislação. E a transparência permite que o cidadão comum possa ter uma ideia exata do que está ocorrendo com a gestão pública, né? Nós fomos surpreendidos há alguns anos com uma crise fiscal no Brasil e todos se surpreenderam e se perguntaram, mas nós estávamos indo muito bem? O Brasil era motivo de matérias internacionais de desenvolvimento e de repente nós passamos de um país, né, em franco crescimento para um país que desceu rapidamente uma escala. O que aconteceu nesse período? Simplesmente faltou transparência. Por mais que nós estejamos falando de transparência, nós não estamos olhando para o ponto importante da gestão pública. A transparência até hoje tem sido utilizada principalmente pela imprensa, vamos dizer assim, ou por alguns órgãos de controle, sobre os aspectos dos vencimentos dos servidores públicos. Esse é apenas um aspecto que deu motivação no início para dizer o quanto cada um ganha, já que é um servidor público. Mas a gestão, a gestão como um todo é muito mais importante. E hoje nós estamos nos debruçando exatamente sobre esses aspectos. O conjunto da gestão e a transparência é apenas uma etapa, né? A parte mais visível do processo completo, que é a gestão pública. Nós sabemos, Bruno, que o Ministério Público e os órgãos de controle não dão conta de fazer todo o controle da gestão pública. Daí a importância do controle social. Eu gostaria que a Rony nos explicasse como tem funcionado o Observatório Social nos municípios e algumas experiências exitosas da atuação conjunta do Observatório Social do Brasil e o Ministério Público do Paraná. Perfeitamente, Dr. Cambi. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, estar ao lado de pessoas tão ilustres com as quais nós já pudemos trabalhar também. Dizer que o Observatório Social do Brasil hoje já acabou de completar 10 anos, né? Em 2018, estamos presentes em 140 cidades de 16 estados. E na nossa última conta de contribuição para a economia dos cofres municipais, entre 2013 e 2014, contribuímos para gerar uma economia em torno de 3 bilhões de reais, né? Recursos que deixaram de ser
desviados ou desperdiçados, né? Porque não é só de corrupção que vive a dificuldade na qualidade da prestação do recurso dos serviços públicos, né? Há muito por fazer ainda na questão da gestão, né? De melhoria e eficiência da gestão municipal, que é o caso que os observatórios sociais acompanham. E no Paraná, especialmente, nós estamos com 32 cidades e tivemos muitas ações exitosas com o Ministério Público. Começamos já há alguns anos na questão dos portais de transparência, né? Daquele projeto conjunto que o Ministério Público do Paraná desenvolveu para fazer o monitoramento dos portais de transparência, né? Então, pudemos aprender com o Ministério Público e obter ferramentas, checklists, para poder realmente acompanhar e fazer esse monitoramento, né? Se os portais de transparência nos municípios estão adequados à lei e estão realmente disponibilizando as informações que os cidadãos têm direito e precisam. Outra ação que para nós, dos observatórios, foi muito importante foi a questão dos indicadores, né? Como o Ministério Público do Paraná instrumentalizou os promotores no interior a acompanhar os indicadores da prestação de serviço das prefeituras nas diversas áreas, né, de saúde, de educação. Isso também nos trouxe bastante ferramentas, né, para fazer esse acompanhamento junto com os promotores. E são inúmeros os casos, né, nas cidades, nos observatórios, em ações de parceria com o Ministério Público, como em Irati, quando se fez auditoria cívica na saúde e apresentou seus relatórios para a Prefeitura e para a Câmara. E o Ministério Público teve um papel preponderante para fazer com que as questões apontadas, as melhorias indicadas fossem implementadas, né? Na região do litoral, também uma ação muito importante, né, no primeiro Gepátria, que foi essa articulação do Ministério Público com os observatórios da região, especialmente Paranaguá, mas das soluções propostas em Paranaguá serem também levadas aos demais municípios, mesmo aqueles que não tinham observatório. Então, esse é um grande avanço na forma como o MP pode trabalhar e pode contribuir para que haja eficiência na gestão pública, na questão da transparência, na questão dos indicadores, né, no uso do recurso público. Também em Ponta Grossa tivemos uma experiência bastante interessante quando o Observatório fez alguns apontamentos em relação ao portal de transparência, em relação ao sistema de compras, né, todo o processo licitatório, e o Ministério Público apoiou, criando uma resolução, uma recomendação de 29 laudas com todos os itens que a Prefeitura precisava fazer de melhorias. Isso também nos ensina, né, enquanto observadores, porque na maioria somos voluntários ou leigos, né, que estão aprendendo a fazer o controle social sobre o gasto público. Fábio, nós sabemos que um dos maiores gargalos da administração pública são as licitações. Foco também de corrupção e de desperdício do dinheiro público. O que Londrina tem de inovador para tornar, inclusive, mais rápido e mais eficiente as compras públicas, as licitações? A tramitação, né? Eu, primeiramente, queria agradecer o convite, da satisfação, o Dr. Bruno já falou, a Rony, né? Quantos anos também no Observatório, militando lá, até chegar aí nessa posição que a gente está querendo desempenhar em favor do interesse público. A agilidade do processo licitatório é muito importante, porque a licitação ela não é um processo em si mesmo, é uma parte importante da gestão da cadeia de suprimentos, né? Desde a identificação das necessidades até a efetiva entrega de um produto, de um medicamento no posto de saúde, garantir que todos os bens, né, e itens que o serviço público precisa ter disponível para atendimento à população, é um sistema de uma complexidade que, se não houver, de fato, um conhecimento mais aprofundado, a gente não consegue fazer isso de forma tempestiva. Um município como Londrina, por exemplo, ele realiza ao ano aproximadamente 300 licitações. Ele tem entre 600 a 700 atas de registro de preço e contratos vigentes.
E toda vez que uma ata, um contrato finaliza, você tem que ter terminado um processo licitatório com tranquilidade, cumprindo prazos, para que não se finalize, por exemplo, não se finalize uma ata de medicamento e a licitação demorou mais do que a finalização da ata, e aí você fica sem o bem disponível no posto de saúde, etc. Essa falta de casamento de prazos, além desse desabastecimento, que é uma consequência muito prejudicial ao município, ao cidadão efetivamente, ele também impede o gestor público de ter a calma necessária para fazer a compra mais eficiente, para fazer uma negociação. E quando você vai terminar uma licitação de uma ata de medicamento que já acabou há 2 meses, você não tem tempo de fazer uma negociação, né, de fazer uma compra efetiva. Acaba gerando também muitas dispensas e contratos emergenciais. Então, o casamento entre o término da licitação com a ata e o contrato que aquela licitação vai substituir, isso é imprescindível não só para o sucesso da licitação, mas também para toda a gestão né, da cadeia de suprimento. O que a gente viu no município de Londrina, e a gente vê em outros, é uma ausência de uma cultura de controle de prazos. E por meio de uma parceria que nós fizemos com professores da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, a gente conseguiu pela primeira vez criar uma estrutura de planejamento, porque a gestão ela é muito voltada para o operacional, né? A demanda é muito grande, o volume de trabalho é muito alto. E esse trabalho nos permitiu mapear os processos licitatórios. A gente pegou licitações realizadas durante 1 ano, em todas as modalidades, definimos, né, delimitamos as etapas da licitação e fomos computar o prazo de cada licitação dessa, quanto levou de tempo em cada etapa. Isso nos deu um panorama de quanto, de fato, qual o tempo que a gente leva em média para um processo licitatório e também o tempo de cada etapa. E tendo esse mapeamento, nos permitiu fazer uma meta de tempo para cada etapa. Que hoje a gente não só verifica ao final de uma licitação quanto tempo levou, mas a gente tem a nossa meta de quanto tempo a gente quer que aquela licitação demore, porque ela tem que ser finalizada antes da finalização da ata. E esse sistema atualizado semanalmente, com o auxílio dos alunos da universidade, nós temos inclusive as cores, a licitação em dia verde, aquela que começa a ficar meio preocupante amarela, e aquela que está estourando o prazo, ela fica vermelha. E aí, claro, a gente também vai identificando desse mapeamento aonde demorava mais, não é? E a gente conseguiu já nesse ano de 2008, que é o primeiro ano completo desse projeto, uma redução bastante expressiva, de mais de 20% do tempo de tramitação média do processo licitatório, mas onde a gente tinha mais problemas, que a gente atacou mais, resultados ainda mais expressivos. Praticamente reduzimos pela metade o tempo de tramitação das licitações da área de saúde. Então, aquela falta de medicamentos que a gente tinha, hoje praticamente os medicamentos em Londrina que não estão disponíveis são por problemas de mercado, um fornecedor que não está entregando, uma falta de um princípio ativo, mas não mais aquela situação insustentável de você não ter um medicamento porque a licitação atrasou, porque a gente não fazia essa lição de casa. Então, isso nos ajudou a reduzir demais as compras emergenciais. Ao invés de licitar 3 meses depois de acabar a ata, nós estamos licitando 3, 4 meses antes do vencimento da ata, nos permite uma melhor negociação. Acho que, sem dúvida, esse sistema de controle de prazos, ele é imprescindível para a eficiência do papel que a licitação tem dentro da gestão da cadeia de suprimento. Então, de fato, a gente está conseguindo avançar e os prazos têm caído. Licitação de obras, que é uma licitação difícil, pesada, muitas vezes ela depende de convênio, sempre é uma pressa para a licitação. A gente conseguiu reduzir a duração média de uma licitação de obras em Londrina de 200 dias. Ano passado a gente conseguiu fazer em 125 dias. Na média, as licitações duravam 170 dias na parte licitatória. Nós temos uma meta de chegar em 120. Uma boa parte das licitações já chegou, as outras nós estamos trabalhando nisso, e aí para os próximos anos ir baixando, para até o final desse processo a gente gostaria de fazer licitação, seguindo todo o rigor, toda a transparência, mas um prazo de 90 dias. Aí o planejamento de compras vira outro, permite que realmente as secretarias peçam aquilo que ela precisa, porque quando demora mais, a Secretaria de Demanda fala, eu vou aumentar a minha quantidade porque demora muito. Então, a falta de agilidade do processo licitatório, ele causa consequências muito negativas para o sistema de compras como um todo. E a solução disso começa a trazer muitos benefícios. Bruno, tanto a eficiência da administração pública quanto o controle social passam pela transparência. E o Ministério Público do Paraná elegeu a transparência como um projeto institucional permanente. Por que o Ministério Público fez isso, Bruno? Nós percebemos que, nos últimos anos,
tivemos que investir pesado na área de combate ao crime organizado, na área de combate à improbidade. E a gente percebe, isso são números que nós possuímos, que não significa que o maior número de pessoas, né, na área estejam produzindo um resultado melhor. O que a gente percebe? Que não há como continuar a fazer um investimento na área de combate à corrupção sem estabelecer nesse meio ambiente que nós atuamos alguns critérios. Por quê? Porque nós precisamos usar algumas ferramentas tecnológicas. Então, a área da transparência é a área onde o setor público publica ou exterioriza o que ele está fazendo dentro daquela administração pública, quer seja municipal, estadual ou federal. Para nós exercermos o controle, ou a sociedade exercer um controle, nós temos que ver o que se passa lá dentro segundo alguns critérios. Por exemplo, nós estávamos conversando há pouco. Se eu não tenho o edital completo com as referências do produto que vai ser comprado, e a nota não é emitida exatamente descrevendo o produto que constava do edital, eu não consigo colocar nenhum sistema de busca de inteligência artificial que possa fazer a relação dos preços. Então, se nós não pensarmos desta forma, nós não vamos, daqui a 10 anos, conseguirmos fazer um monitoramento das licitações, por exemplo, ou da compra de remédio, né, por exemplo, usando sistemas, porque nós não resolvemos essas pendências. Então, a transparência para nós, aqui no Paraná, nós estabelecemos critérios básicos, mínimos, porque quando se fala hoje em telefonia, você tem um critério de telefonia. Quando você fala de transmissão de modelo de televisão, você tem um critério europeu, americano ou chinês, mas você tem um critério. Se você não tem um critério, você não consegue estabelecer parâmetros. Na área pública, cada município age de acordo com o seu interesse. O Estado também estabelece as suas portarias e a União procura resolver o seu problema. Isso não vai dar certo. Então, o que nós fizemos há 8 anos? Fizemos um contato com toda a classe política municipal, os municípios foram chamados, os prefeitos, os presidentes de câmaras, fizemos uma reunião com a sociedade, né, Observatório Social, OAB e outros órgãos de controle, para estabelecer critérios mínimos e fixamos esses critérios como aqueles básicos para o controle na área da transparência. Hoje nós estamos, então, evoluindo, né? Então, a partir dessa fixação de alguns critérios que possam servir de parâmetro, nós passamos, então, a criar, estamos trabalhando nesse sentido, ferramentas tecnológicas que irão permitir, em tempo real, né, nós observarmos o que realmente está ocorrendo com a gestão pública. E a melhoria por trás, né, da transparência, que é, como o Fábio falou aqui, né, metodologias e técnicas, né, que avaliem, né, o tempo, o resultado exatamente produzido, a eficiência da administração pública, porque se nós atacamos apenas o problema da corrupção, nós não resolvemos, né, o problema por trás da corrupção, que é o ambiente em que as administrações hoje estão inseridas, né, com funcionários às vezes não totalmente preparados, capacitados, sistemas obsoletos, né, falta de um apoio político, né, de planejamento, né, poucos ainda entendem o que é planejamento. Planejamento hoje é uma obrigação, né, necessária, ferramenta fundamental em qualquer área de uma administração pública, em qualquer setor. Nas nossas famílias nós temos que fazer planejamento, imagina na área pública. Então, por isso que a transparência passa a ser, para nós aqui no Paraná, já é, né, foi eleito esse projeto há alguns anos e ele hoje, nós já temos um núcleo de controle da transparência dentro da área de auditoria, um núcleo permanente que faz a verificação. Nós já temos também um núcleo permanente de avaliação de orçamento público, para avaliarmos também o emprego das verbas públicas. Nós precisamos entender por que o dinheiro não está chegando aonde tem que chegar, por que na área das políticas públicas nós não temos uma evolução como deveria ter. E temos também agora um núcleo recentemente criado que vai tratar da investigação, né, patrimonial. Então, desenvolvendo, né, ou coletando técnicas e expertise na área da investigação patrimonial, porque é onde nós queremos um aperfeiçoamento muito rápido, né? Nós queremos saber, nós temos quadrilhas que atuam, e na área também de compras e vendas é a mesma coisa, nós temos grupos, né, organizados, verdadeiros cartéis, que atuam, né, por trás nos bastidores, perfeitamente combinados.
né? Então, às vezes a gente culpa a administração pública, mas a administração pública ela não tem como reagir diante desses cartéis. Eles se apresentam em grupos, os preços são combinados. Se você exige a diminuição do preço... Nós tivemos um exemplo disso em Londrina recentemente, de um grupo de empresas que, na verdade, é um mesmo grupo econômico participando da licitação com diversas empresas. Foi uma diligência em loco que foi perceber que, na verdade, empresas que se apresentam como independentes funcionariam numa residência, etc. Então, isso ficou bem caracterizado. É uma dificuldade, sim. E aí, então, o Ministério Público, para agir e ter uma visão macro do problema, ele precisa conhecer com quem ele está lidando. Então, não é apenas um problema da venda numa licitação, mas isso atinge um município, atinge, às vezes, o estado todo, ou atinge uma região toda, porque essas empresas, nesse porte, atuam em todo o Brasil. É isso que nós estamos hoje trabalhando, e por isso que a transparência é fundamental, porque hoje tudo é digital, tem que ser digital, tem que investir em tecnologia, diminuir o número de servidores, com certeza, e aumentar o grau de eficiência da máquina com o uso de tecnologias modernas. O processo eletrônico, se me permite completar, é indispensável para a questão da transparência no processo licitatório. Eu acho praticamente inadmissível, existe muitos municípios e até órgãos de Estado fazendo licitação em processo físico. É a pasta, não é? E aí complica a transparência, você tem que ficar digitalizando para pôr no portal. A partir do momento que o processo eletrônico ele é disponível o tempo inteiro, em tempo real para a sociedade, e dá menos trabalho para o poder público. Eu creio que o processo eletrônico ele é um avanço que tinha que vir aí, se não for pelo amor, seja pela dor, mas ele tem que ser uma realidade integral nos órgãos públicos, na área de compras e em outros setores. Deveria ser obrigatório. Né? Agora, Rony, se é difícil para o controlador fazer o controle, ou se é difícil para o Ministério Público fazer o controle, se é difícil para a própria gestão realizar o controle, como é que fica o cidadão, né? Quais são as principais dificuldades que órgãos como o Observatório Social do Brasil enfrentam? E nessa pergunta eu também já colocaria, também não há um risco do uso político ou do uso pessoal desses observatórios, não para finalidades públicas, mas para interesses pessoais? Realmente, doutor Cambi, concordo plenamente com o doutor Bruno, com o Fábio, inclusive com o que o Fábio havia falado antes. A gente sabe que é possível, né, fazer uma gestão pública profissionalizada, organizada, com controles, né, e é o que Londrina está demonstrando para nós. E essa intenção, esse propósito, né, de dentro da gestão, creio que também teve bastante contribuição do seu olhar como cidadão, né? Quando foi para dentro da gestão pública, o seu olhar como cidadão estava treinado, né, para olhar as coisas que dificultavam o acesso, né, tanto da informação quanto da qualidade dos serviços, né, para o cidadão. Então, a gente sabe que é possível, e a gente, muitas vezes, nos observatórios, se sente agoniado, né, de ver a solução e de não conseguir implementar, porque muitas vezes falta a vontade política, né, de implementar, que é o que a gente tem visto em Londrina e em outras cidades, felizmente, que há essa vontade política de fazer a coisa certa. O que ainda dificulta muito o trabalho dos observatórios são os portais de transparência que não estão ainda padronizados, que não estão adequados, e eu penso que essa solução só virá no macro, né? A gente tem alguns benchmarkings que podemos fazer, por exemplo, com o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com Alagoas, com Pernambuco. Bons exemplos. Bons exemplos, né? Que talvez a gente possa trazer para o Paraná e espalhar também para outros estados. E os próprios órgãos federais, a CGU, TCU, os ministérios que liberam recursos para os municípios, nós temos levado a eles uma discussão, né, de como precisam estar alinhados junto com os estados e municípios, a questão das regras, né? Nós percebemos muito que e até nos solidarizamos com muitos prefeitos, controladores internos, que nos dizem a quem nós vamos atender. Ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal, ao TCU, ao Observatório, porque... A OAB, a imprensa. Exatamente, porque cada um acaba pedindo, exigindo uma forma de apresentar as informações.
Então, eu penso que essa solução macro, que pode levar algum tempo, mas que carece apenas do diálogo e da integração entre os órgãos, pode ajudar muito a solução. E uma das outras dificuldades, né, são tantas dificuldades do cidadão a fazer o controle social, está voltado mesmo à desestruturação, o aparelhamento de alguns instrumentos, como são os conselhos municipais. Os conselhos municipais de políticas públicas, em algumas cidades, eles são pro forma, né? Eles estão apenas no papel, né? E não atuam ou não são qualificados para realmente fazer o seu papel de controle social. Então, nós temos um longo caminho ainda pela frente para organizar todo esse estado de coisas, não é? E em relação à sua segunda pergunta, do risco que os observatórios correm, né, de serem usados politicamente, esse é o risco número 1 na nossa análise de riscos do compliance. Nós estamos em processo com o Comitê de Compliance, definimos as políticas internas, né, de compliance e de integridade, e o risco número 1 é esse. Desta ferramenta tão cara para a sociedade, construída a tantas mãos há mais de 10 anos, né, no cenário nacional, realmente de não cair em mãos erradas, né, vamos dizer, para o uso político. Nós temos, sempre após as eleições municipais, nós recebemos muitos pedidos de vereadores que não se elegeram ou de candidatos a prefeito que não se elegeram e perguntam como eu posso criar o meu observatório social. E isso não é possível, né? Observatório da sociedade. Então, nós temos, até em função de todo o nosso processo de compliance e dos princípios que nos norteiam, algumas regras que são imexíveis, né, que é a questão de não filiação partidária de nenhum membro, né, do observatório, nem voluntários, nem filiação, nem vinculação ou militância política. Já é a primeira regra para evitar, porque nós entendemos que esse é um trabalho da sociedade que precisa estar isento, precisa ser imparcial, para que ele tenha perenidade e faça a coisa certa, né? E uma série de regras que a gente foi criando ao longo desse tempo, inclusive entrevistando as pessoas que procuram o Observatório do Brasil para criar o observatório na sua cidade, né? Toda a metodologia que utilizamos sempre sendo atualizada a partir da experiência das cidades, para que a gente vá blindando esse trabalho e ele possa ter perenidade sem ter influências políticas. Fábio, o que é difícil de explicar para o cidadão comum é saber por que uma prefeitura paga num pneu 10 e a outra prefeitura no mesmo pneu paga 20, paga 30, paga 40. O que o município de Londrina teria para nos dizer a respeito da definição do preço base de produtos e serviços para evitar essa disparidade de compras de preços diferentes e que trazem prejuízo ao patrimônio público? A experiência que eu trago nisso aí tem muito a ver com a atuação no observatório. Durante 8 anos, acompanhando a licitação, sempre um ponto que nos preocupava era um preço máximo do processo licitatório muito acima do que você encontrava no mercado. E reiteradamente a gente ouvia, não só em Londrina, mas em outros municípios, não, mas esse é só o preço máximo, depois quando vier o pregão cai. Então, nunca havia visto essa preocupação. Primeiro que a legislação diz que o preço máximo já tem que ser um preço de mercado. Então, essa alegação de que ele vai cair no pregão não substitui a necessidade de formar um preço máximo da maneira correta. E também, se você tem um preço máximo muito alto em setores em que há uma coordenação entre os licitantes, fica difícil para o poder público lá na hora, uma licitação de 200, 300 itens com 20, 30 licitantes, conseguir detectar que o licitante não combine, né? Eu não dou proposta para o lote 1, 2, 3, você não dá para o outro e fica... Então é um risco muito grande, sim, também de fazer compra em valores altos quando o preço máximo não é ajustado ao mercado. A lei de licitações, ela fala que o preço máximo tem que ser um preço de mercado, mas não define exatamente qual é a metodologia disso. Usualmente, se desenvolveu a prática de ir ao mercado e pedir 3 orçamentos. Eu vou comprar cadeiras, eu vou nas empresas que fabricam aquele objeto e peço orçamento 2, 3,
né, e ficou aceito por muitos anos que isso era suficiente para eu definir o preço de mercado. E, na verdade, a gente sabe que não é. Nunca foi e continua não sendo. O fornecedor, quando é requerido a ele um orçamento, ele não faz o seu preço realmente de mercado. Ele imagina que aquilo vai passar por uma licitação, ele sempre coloca um preço mais alto. Mas já de muitos anos há outras ferramentas que permitem a gente aferir o preço efetivo de mercado. Internet, que durante muitos anos, quando era de observatório, era crítico, quer dizer, a gente ouvia críticas, a gente dizia, não, mas por que não vamos olhar na internet? Está disponível, não tem uma pessoa, um cidadão hoje no Brasil que vai comprar um bem, não vai dar uma olhada na internet, ainda que aquilo não baste, eu não posso entrar num site, pegar um preço de promoção, existem todos os cuidados. Uma outra ferramenta que é imprescindível, quantos outros órgãos públicos estão pagando naquele bem? A gente tem que estar olhando o preço licitado. Então, há praticamente 2 anos atrás, nós fizemos um decreto municipal estabelecendo a metodologia de formação de preço dos processos licitatórios, estabelecendo a coleta de no mínimo 4 referências de preço, uma a mais. O preço vigente no município para aquele bem, ele faz parte desse processo. O município de Londrina é o 2º maior do estado, então ele deve ser o 3º, está entre os 5 maiores compradores de qualquer bem no estado do Paraná, não é? Então aquilo que quando a gente licitou, já passou por uma sessão de lance, ele tem que ser levado em consideração também. E priorizando, antes de orçamento de mercado, preço praticado por outros órgãos públicos, não é? Essas revistas especializadas, banco de preços, a ferramenta da nota fiscal, que o Ministério Público foi fundamental para algo que a gente também já vinha demandando, que é poder pesquisar o preço efetivamente praticado na base de notas fiscais eletrônicas. Cada vez mais esses bancos de preço, como o Banco de Preços em Saúde, que traz preços praticados pelos órgãos públicos. Então, são ferramentas que a gente joga na planilha, no mínimo 4 referências, fica com as 3 menores e tira a média. Se ainda assim ultrapassar em 30% o preço que está vigente no município, a gente já fez uma compra eficiente, a gente estabelece esse teto de 30%. Com isso, houve uma redução muito grande dos preços máximos. Eu me lembro que licitações, as primeiras, por exemplo, uma de medicamento, de 14 milhões de reais, veio para 11 milhões de reais o valor máximo, quase 300 itens, aplicando essa metodologia. Compramos esses itens, né? E o preço final muito melhor do que as compras anteriores. A gente conseguiu reduzir em Londrina, após esse decreto, o preço de aproximadamente 75% dos medicamentos. Uma licitação de 200 itens, mais de 150 passaram a ter um preço final menor do que a compra anterior. Não é uma comparação com o preço máximo, eu acho que é efetiva a aferição de uma economia. Se eu estou pagando R$10 um produto, faço uma compra nova, estou conseguindo R$ 9,90, R$ 9,50, efetivamente está aferindo. Então, em média, a gente conseguiu uma redução de 10%. Acabou, ou reduziu muito, acabou, acho que é uma palavra forte, aqueles descontos exuberantes, né, de ir para uma sessão de lance, conseguiu 80% de desconto, 90% de desconto, o que na minha forma de ver mostra não uma eficiência do processo, mas uma deficiência da formação do preço. Há uma insegurança, às vezes, dos servidores de achar que vai baixar muito o preço, vai ter muito item deserto, fracassado. Há uma experiência que você vai ter que ir tendo, realmente existem setores em que a oscilação, por isso a ferramenta do banco de preços e da nota fiscal é importante, que você consegue saber, detectar essa oscilação do mercado, porque de fato por que comprar? Se eu abrir uma licitação e não comprar um medicamento, é uma frustração, porque a pessoa vai... mas esse cuidado, que o preço máximo seja efetivamente um preço de mercado, que não me interessa o tamanho de desconto, mas qual é o preço final, isso tem sido muito importante. A gente conseguiu cortar uma gordura importante e manter um controle efetivo. Em média, os produtos que a gente tinha preços vigentes de até 2 anos, as nossas compras no ano passado, elas tiveram um preço final, em média, 10% inferior à compra dos anos anteriores. Bruno, o cidadão todos os dias se depara com notícias de corrupção, na televisão, no rádio, no jornal, muitas delas com investigações do Ministério Público e outras que não aparecem e acabam levando a esse índice elevado de corrupção no Brasil. O que o Ministério Público do Paraná tem feito para aperfeiçoar as investigações para o combate à corrupção e à fiscalização do patrimônio público? Bem, Cambi,
É fato, é notório que nós temos no Brasil um problema muito grave de corrupção. Nós podemos apontar várias causas, problemas, nossa colonização, nossa influência, a nossa falta de uma correta educação, de cidadania. As causas nós poderíamos apontar inúmeras. Mas hoje, diante dessa realidade, nós temos que ter dois encaminhamentos. Primeiro, o encaminhamento reativo, né, que é o que tradicionalmente a gente faz. Ele atua apenas em cima do caso, né? Então nós entramos com as ações, né? Nós criamos sim uma demanda para a advocacia muito boa, os advogados gostam da nossa atuação porque conseguem, né, bastante serviço, e os grandes escritórios mais ainda, eles ficam contentes, apesar que muitas vezes eles não reconheçam isso, mas nós somos, né, provocadores dessa situação, porque nós temos que atuar, mas nós não resolvemos o problema, porque a causa continua. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Constituindo grupos especializados que vão atuar, então, na forma mais geral, macro, proativa. E quando você atua nessa forma, não é apenas identificar ou responsabilizar quem deu causa a alguma coisa ou quem praticou uma corrupção. É porque aquilo ocorreu, entende? Então isso muda o foco. Eu preciso entender por que esse órgão público, né, atua dessa forma. Por que a partilha política que ele está submetido provoca isso? A Lava Jato demonstrou isso. Então, ela demonstrou, mas nós precisamos saber agora o que foi feito na área federal para que isso não se repita, entende? A gente se preocupa muito, houve o desvio, houve o prejuízo, nós estamos pagando o prejuízo da Petrobras, né? Ela foi, o investidor americano que recebeu dele, que nós estamos pagando aqui com a alta constante dos preços da gasolina, mas o que foi feito em relação? E aí vem a questão, né, da compliance. As empresas, o Estado, realmente passaram a adotar novas práticas? O Ministério Público, a polícia, quando age, tem que pedir busca e apreensão, tem que chamar os diretores e praticamente dizer, olha, se vocês não colaborarem, vocês vão responder. Não. Em qualquer país do mundo civilizado, a própria empresa separa, né? Fala, meu filho, você cometeu um erro, você vai pedir desculpas, vai se apresentar, pedir desculpas e você sai do processo. A empresa continua, nós não podemos ser contaminados pela sua conduta. Aqui não, nós não temos essa tradição. Parece que sempre tentam internamente, não, veja bem, vamos tentar. O processo judicial é longo no Brasil, então a gente vai ganhando no cansaço, com os recursos, e nós não chegamos a lugar nenhum. Então essa mudança que nós temos que fazer, né, é uma diferença de postura ética, exatamente de todos, quer na área privada, quer na área pública. Eu não faço distinção entre a área privada e a pública, muita gente faz essa distinção, dizendo a área pública tem problema. Não, a área privada tem problemas iguais à da área pública, porque ela também demanda com a área pública, sabe? E repercute os mesmos vícios, né? Quer por doações ilegais de campanha, quer por vinculações políticas, né, de cargos, para que ela possa dominar o setor público. Então, o Ministério Público do Estado do Paraná está investindo, criando uma área técnica especializada, criando know-how para que ele possa enfrentar essa situação. Então, se nós temos um problema na licitação na área de remédios no Paraná, nós vamos ter que ver o todo. O que está acontecendo? Quais são as empresas? Quem são os sócios dessas empresas? Nós temos médicos, servidores públicos que participam dessas empresas e participam do edital de licitação que lá na frente compram o mesmo produto? Isso o promotor, o cidadão, o promotor comum, na sua vara, na sua promotoria comum, ele não tem condições de saber. Ele precisa de recursos, né, de apoio que possam apresentar todos esses dados para um planejamento da sua ação. É isso que nós estamos hoje trabalhando, né, com o apoio inclusive das universidades, né, você mesmo sabe o que tem sido feito, porque uma pesquisa aplicada e não aquelas pesquisas que eram feitas apenas sem nenhum compromisso de mudar a realidade, uma pesquisa aplicada vai mostrar exatamente isso. Esse órgão público não tem nenhuma governança, não tem controle interno, não tem nenhuma preocupação com o interesse público. Ele simplesmente atende aos interesses políticos de quem está no comando. E aí, Rony, só para completar,
a sua fala anterior, sobre a questão dos conselhos municipais, nós temos ainda na área da transparência um vazio enorme, vamos dizer, um buraco negro, porque hoje nós não temos a administração indireta, cumprindo as regras da transparência como deveria, e não temos o terceiro setor. Então, toda essa área hoje representa um investimento do Estado enorme, e nós não sabemos o que está acontecendo ali. E esse ano, no Estado do Paraná, nós estamos entrando, aproveitando a mudança de governo, uma nova administração, com foco exatamente nesses setores, de tal forma que a gente tem, então, toda a área pública, né, administração indireta e terceiro setor, porque hoje há uma terceirização muito grande em determinados setores, e essa é uma questão política que não nos interessa se tem ou não terceirização, isso é uma decisão política. Mas se o Estado está fazendo terceirizações, que a população possa acompanhar, né, a execução desses contratos, quem são as pessoas, o local, o horário de funcionamento, né, o investimento que está sendo feito, e o Ministério Público e os órgãos de controle possam, através de ferramentas mais tecnológicas, alcançar e ver o resultado que isso está produzindo. Então a mudança é nesse sentido, cara. Rony, chega uma pergunta aqui do Thiago Luiz Mendes da Silva, que é oficial de promotoria lá em Jaguariaíva, e ele pergunta o seguinte: como estimular a criação de observatórios sociais em municípios pequenos do Paraná, onde geralmente há um vínculo maior das pessoas com a administração pública? E na sequência disso eu gostaria de te perguntar quais foram as ações do Observatório Social que motivaram o prêmio que a revista Veja concedeu à instituição na categoria Políticas Públicas. Ok, Dr. Cambi, o Tiago, que nos assiste, o que temos feito em relação às cidades pequenas? Então, há muitos observatórios em cidades de 30 a 40 mil habitantes. E nas cidades menores, menores que 20 mil habitantes, não tanto pelo número de habitantes, mas pelo tecido social, né? Então, cidades que têm uma associação comercial, clubes de Rotary, de Lions, tem uma universidade ou uma faculdade, que tenha organizado uma OAB local ou uma associação de contadores, por menor que a cidade seja, mas que ela tenha esse tecido social de entidades representativas, é possível criar um observatório, porque elas vão dar suporte para que os voluntários do observatório consigam desenvolver bem o seu trabalho. Quando não há essa possibilidade, o que nós temos encontrado de solução é uma cidade maior, próxima, que tenha observatório social, que possa fazer uma ação de regionalização, né? Fazer a parte técnica do acompanhamento de licitações, por exemplo, nesse observatório regional. E um núcleo naquela cidade menor fazer a parte mais operacional, mais ligado também à educação para a cidadania, que é fundamental, que é o nosso segundo eixo muito importante de trabalho. Então, há várias possibilidades, né? Então, quando recebemos uma solicitação de uma cidade menor, nós fazemos primeiro essa pergunta, né? Que entidades podem dar o suporte para o trabalho? Porque nós precisamos de representatividade. Nossa regra número 1 é não filiação partidária, a regra número 2 é representatividade. O observatório não deve ser de um grupo pequeno, né, de um grupo de amigos apenas. Ele deve representar a sociedade, né, deve ter representantes de diversos segmentos da sociedade. Então, nós estudamos caso a caso, né, como conduzir. Em relação a... Antes de responder a sua segunda pergunta, eu queria fazer esse comentário, né, de quanto que é importante essa visão de práticas honestas na relação público-privada. É um tema que está sendo usado, inclusive deve ser o tema do nosso terceiro Congresso Pacto pelo Brasil, para trazer setor público, trazer empresários e trazer a sociedade civil, como o Dr. Bruno falou, para discutir isso. A relação público-privada, ela não é apenas na relação de compra, né, ou de compra e venda com o setor público, mas são todas as relações que as entidades, que as empresas, que os cidadãos têm com o setor público em algum momento, para buscar uma certidão, para buscar uma licença ambiental,
e mesmo entre as empresas, né? Então, nós fazemos a parte do GT Anticorrupção, do Pacto Global no Escritório do Brasil, e nós tivemos uma reunião ontem e discutimos justamente essa questão de como interiorizar, que é uma proposta que nós temos levado para eles já há 2 anos, de como interiorizar as ações que estão sendo pensadas pelo Escritório Pacto Global, né, da ONU aqui no Brasil. Porque já há muitas iniciativas sendo feitas para a questão da integridade, levar as pequenas empresas à visão da integridade, cumprindo a lei anticorrupção. Porque as grandes empresas, elas têm condição de comprar serviços, né, de consultorias especializadas, mas as pequenas empresas não têm essa condição financeira. Então, nós estamos implementando ações com o GT Anticorrupção do Pacto Global, junto à nossa Escola da Cidadania, para levar os cursos de integridade, de compliance para as pequenas empresas. Mas também para a gestão pública, porque é perfeitamente possível, né, e é necessário que prefeituras, que todos os órgãos públicos, as câmaras de vereadores, tenham essa visão e implementem ações de integridade. Porque é na formação dessa cultura que a gente vai conseguir mudar o Brasil. Porque nós podemos implementar ferramentas fantásticas de controle, mas se não estimularmos a cultura para a integridade, para as práticas honestas, nas relações entre as pessoas, entre as empresas, nós não vamos avançar, né? Porque as ferramentas, mesmo tecnológicas, elas abraçam uma parte do processo, mas não abraçam o comportamento, né, das pessoas, dos servidores públicos, dos empresários. E a gente tem certeza, nesse trabalho dos observatórios, que há muitos servidores públicos que são bons, que estão disponíveis, querem fazer a coisa certa, mas muitas vezes eles não têm capacitação ou não têm ferramentas, né? Até eu já queria aproveitar a oportunidade e convidar o Fábio para fazer uma fala na nossa Escola da Cidadania, para levar às prefeituras, né, de todo o Brasil como é possível implementar ferramentas de controle e de gestão que vão favorecer o próprio gestor, né? Porque fazer bem feito também dá voto, não é? Sem dúvida. Então também traz resultados. Claro. E porque a população vai sentir na pele a melhoria, né, dos serviços que ela vai acessar. Então, voltando à sua segunda pergunta em relação ao Prêmio Veja-se, nós fomos realmente tomados de surpresa, porque as pessoas que são indicadas ao Prêmio Veja-se por diversas fontes, né, que a revista tem no Brasil inteiro, e nós fomos indicados, né? Então nós nem sabíamos, né, desse trabalho todo, e fomos indicados, e isso mostra muito do nosso reconhecimento, né? São mais de 3.000 voluntários no Brasil inteiro, né? Mais de 140 cidades agora, e é esse trabalho que está sendo reconhecido, né? O prêmio veio para minha pessoa, mas como representante de todo esse grupo gigantesco, né, de voluntários e de técnicos, né? 10% dessa força de trabalho de técnicos, 90% são voluntários, de diversas áreas, né? Empresários, advogados, contadores, professores, estudantes, né? O Fábio conhece bem, e o Dr. Galati também já nos acompanhou, o Dr. Cambi esteve conosco em muitos eventos. Então, é esse trabalho sendo reconhecido, né, pelos resultados. E, então, são 10 anos de atuação, de buscar parcerias, alavancar ações com órgãos federais, com órgãos estaduais, com a sociedade civil, com as federações empresariais, com o Conselho Federal de Contabilidade, com a AB Nacional, para que realmente nós consigamos dar estrutura, conhecimento, know-how e ferramentas para que qualquer cidadão que esteja na sociedade, que esteja nos ouvindo agora, né, possa se valer deste material, criar o seu observatório ou apoiar o observatório na sua cidade. Então, esse prêmio Veja-se é para nós um reconhecimento do trabalho de todos esses voluntários e esse cuidado que a gente tem com os princípios. Às vezes até eu sou
chata, até dos nossos grupos de WhatsApp, com os observatórios, nos nossos encontros, porque eu fico cobrando que nós sempre mantenhamos o respeito aos princípios e que nós façamos a coisa certa, mediante ofício, que não vamos para a mídia fazer alarmismo, porque nem sempre a gente está certo, né, Fábio? Não é o provocativo, né? É o construtivo, é o propositivo, né? É propositivo o nosso trabalho, então a gente precisa realmente ser guardião. E eu me coloco como uma guardiã e uma representante de todas essas pessoas. Eu acho, se eu pudesse complementar, eu acho que essa questão da corrupção é um desafio extraordinário para o país, porque é um ambiente que é propício à corrupção, quer dizer, as regras são frouxas, como o Dr. Bruno está falando. A gente descobre casos de corrupção, carros, e as regras continuam as mesmas. Infelizmente, a fila da corrupção anda, se eu não mudo a regra, o espaço permanece. Um promotor de Londrina uma vez me contou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele entrevistou, tomou um depoimento de um cidadão que tinha sido pego num escândalo daquele, e quando terminou o depoimento, está lá redigindo, o rapaz falou para o promotor assim, mas doutor, sabe como é que é? Eu assisti uns 2, 3 anos atrás um esquema que vocês estouraram, lá 30 milhões de reais. Eu pensei, nossa, se eu conseguir pegar só 3 para mim já está bom. Então a pessoa pegou um caso absurdo, de corrupção, né? Que estava sendo levada à prisão e ela estava vendo que uma parte... Então assim, se a gente não muda o ambiente, aí eu acho que é importantíssima essa questão do observatório, de tirar o cidadão do lugar comum, mas também regras preventivas, porque a corrupção ela precisa ter... Essa questão da atuação do COAF, que nós vimos lá na Assembleia do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando, esse filtro que o COAF, a pedido de uma investigação, aplicou nos servidores da Assembleia do Rio de Janeiro, deveria ser um filtro para toda a classe política. Eu, como secretário da área de gestão compras, né, todos os ocupantes de cargos eletivos, de cargos em comissão, da área de compras, vereadores, os seus parentes, teria que ter um filtro, essas pessoas têm que ser monitoradas de uma forma que a gente tente evitar as coisas, ter uma coisa mais preventiva. E do ponto de vista dos municípios, nós temos lá aquela obrigação de entregar a relação patrimonial, né, para verificar. Isso vai parar na gaveta, 99% dos municípios não faz uso nenhum. Cadê o banco de dados? Cadê o banco de dados? Cadê o uso, a avaliação que se faz? Eu vi uma experiência da Controladoria do município de São Paulo, na época que o Dani da CGU trabalhava, que foi um grande parceiro dos observatórios. Eles foram mapeando aqueles servidores, chegaram num grupo de risco, que eram fiscais de alguma área, eles detectaram uma fraude de 500 milhões de reais a partir dessa identificação. Então a gente acaba atuando um pouco preventivamente. Nesse sentido, Fábio, vem uma pergunta do colega Nivaldo Basotti, lá de Maringá, do GEPATRIAS, do Grupo Especial de Proteção ao Patrimônio Público e Improbidade Administrativa, porque você traz o exemplo de um grande município do Paraná, que é Londrina, um dos maiores do país, mas nós sabemos que a realidade do Paraná é composta, 80% dos nossos municípios tem menos de 50 mil habitantes, com grandes dificuldades de gestão. Ele pergunta, para aperfeiçoar a transparência desses municípios, já que são vários atos normativos do Tribunal de Contas que tem que se cumprir, seria possível pensar numa solução que atendesse o maior número desses municípios com uma plataforma comum, universal, e que pudesse parametrizar os dados até para depois os órgãos de controle ter condições de, por inteligência artificial, fazer uma fiscalização mais efetiva? Eu concordo, eu acho que a pergunta dele traz aí uma sugestão, né? Eu acho que é o caminho, a padronização dos processos é um caminho indispensável para a gente avançar, não só na transparência, mas também na eficiência. Eu imagino que deve ser muito difícil a vida dos pequenos municípios, por exemplo, com a área de software. Um software é hoje uma ferramenta indispensável para você melhorar a gestão pública, mas o conhecimento para você fazer essa contratação, ele não é pequeno. O município de Londrina tem uma equipe de software, mas ainda assim é bastante complicado. E como está na lei de licitações, o contrato tem seu período. A cada 4 anos, o software não é nem 60 meses, é 48 meses, você tem que estar licitando aquilo de novo. Agora, imagine uma organização de grande porte ou uma empresa que a cada 4 anos possa mudar o sistema de gestão dela, que é isso que a lei de licitações nos exige. Então, você acabou de licitar um software, dali 2 anos e meio você já está começando a fazer o termo de referência para licitar de novo.
E há um temor muito grande no setor público da migração desse software, que é um software que faz prestação de contas para o Tribunal de Contas, é uma coisa de extraordinária complexidade. Você trocar essa empresa, você pode ter problema de migração que vai te gerar responsabilidade perante o Tribunal de Contas. Infelizmente, o que acontece muito é que se mantém o termo de referência muito igual, quase que para evitar essa migração. É quase que um direcionamento por um receio, não vejo nem má fé do servidor que trabalha naquilo, mas é uma dificuldade muito grande. Portanto, se a gente tiver a capacidade no poder público de desenvolver algumas ferramentas que sejam comuns aos municípios, primeiro que isso dá padrão, todo mundo atuando de uma mesma forma, não é? E seguindo aquele processo, a gente vai conseguir ter uma eficiência maior. E se vier do poder público, aquilo passa a ser uma ferramenta permanente, que eu não tenho que ficar licitando. Então, por exemplo, a gente tem cobrado, o doutor Bruno Galati também tem participado disso, o Estado do Paraná, por meio da Celepar, tem uma ferramenta que é usada no governo do Estado, um programa chamado GMS, desenvolvido pela Celepar, e no Estado ele é usado desde o controle de estoque, identificação da demanda, quando começar uma licitação, porque abaixou aquilo lá, ele é um processo que, o processo licitatório também é feito por esse mesmo sistema, depois a parte financeira e a prestação de contas, ele é integrado do controle de estoque à prestação de contas. Eu fico pensando, e a gente tem conversado e vendo assim, como isso seria auspicioso, um ajuste desse programa para a realidade dos municípios e um oferecimento para os municípios usarem o mesmo programa. Você imagina se a gente tiver 399 municípios usando o mesmo programa do controle de estoque, a prestação de contas. Tiver que pagar um valor, vamos pagar, mas é um órgão do Estado, né? O meio legal existe, a vantajosidade econômica, imagino que seja muito maior. Essa proposta, Fábio, se me permite complementar, e também respondendo ao Nivaldo, nós já estamos tentando, há algum tempo, definir esses critérios, né? E o sistema que foi proposto aqui no Paraná seria mais ou menos esse. Nós teríamos um critério básico de padrão de informação, porque nós nos preocupamos lá atrás com a apresentação dos dados. Ninguém se preocupou com o layout. O município, por exemplo, tem a informação, mas ele está numa camada difícil de acesso. Mas você não tem como responsabilizar esse órgão, porque ele vai dizer, eu tenho a informação. Entende? Aí você vai ter que discutir se aquela informação está num grau de acessibilidade ou não, que aí fica muito difícil você discutir isso na justiça. Então, se nós tivéssemos mesmo esse padrão, e nós estamos trabalhando em cima disso, o Paraná, o MP tem os requisitos que foram definidos, nós estamos aprimorando isso, trabalhamos para que seja criado o GMS municipal, né? Com o governo anterior nós fizemos essa interlocução e vamos iniciar agora com o novo governo, quem sabe, né? Agora nós consigamos um bom termo a esse respeito. Você imagine 399 municípios, todos eles precisando licitar um sistema para a mesma coisa, o ganho que você poderia ter se você tivesse um padrão aí, uma atuação, nesse caso do governo do Estado, mediando e oferecendo essa solução. Eu não tenho dúvida que é uma política, né? Nós precisamos de uma política estadual de apoio à transparência. Essa política podia prever isso, a cessão de um software básico com esse módulo. Eu estava até pensando, existem os conselhos de secretários de educação, de saúde, de propor aí para os principais a criação de um conselho de administração dos secretários municipais da área de compras públicas, para que a gente também tenha uma interlocução maior dos órgãos compradores, porque quem olha de fora acha que ele está certo tudo errado. Não, para quem quer fazer certo é muito difícil. Hoje em dia, esse ambiente de combate à corrupção que nós temos, que é altamente positivo, mas ele leva um temor também ao servidor que está lá dentro, de boa índole, que é honesto, e que muitas vezes tem medo de fazer alguma coisa e de ser mal interpretado. Então, também dá segurança. Eu falo isso muito lá na secretaria, porque quando você vai mudar, né, vem um receio. O que nós não podemos ter medo é de fazer errado, mas de fazer a coisa certa nós não podemos. E há também um medo de inovação dentro do setor público, que esse auxílio vindo de cima, de Ministério Público, para dar conforto, para que as pessoas comecem a usar, dar o seu melhor. Segurança. Porque também tem retraído as pessoas que poderiam estar fazendo mais dentro dos municípios. E o próprio cidadão, não é, Rony? Se você tem 399 portais de transparência diferentes. E modos diversos de encontrar informação, fica difícil, ou mais difícil para o cidadão fazer o controle social, não é isso? Isso, e daí também usamos muita mão de obra, né?
para isso. Se nós tivermos um padrão, nós podemos ter um robô que vai nos ajudar e dar celeridade para a análise dos portais e também poder fazer comparativos. E nesses comparativos, inclusive, ajudar os municípios. Né? Então, a gente pode identificar boas práticas em alguns municípios e levar para os outros. Né? Então, é bom para o cidadão, é bom para o controle social, é bom para os órgãos de controle, mas é bom também para os municípios, né? E Fábio, conte conosco nessa proposta. Vamos apoiar a criação de um conselho, de uma associação dos compradores, porque nós podemos ganhar muito com isso, né? Nós precisamos pensar em ganho de escala. Nós estamos num mundo muito mais ágil, né? E na gestão pública nós estamos ainda usando ferramentas muito antiquadas, vamos dizer assim, e pouca capacitação. Que essa é uma das coisas que eu penso que nós podemos contribuir bastante, por isso nós criamos a Escola da Cidadania, para ter cursos para o cidadão, curso para a gestão pública, curso para os empresários, né? E nós podemos criar muitos temas, podemos criar diversos cursos para que os compradores façam melhor as suas compras, para que nós possamos instrumentalizar os controladores internos e também os fiscais de contrato, né, que a gente brinca no meio dos observatórios, o agente 67, né, que é do artigo 67 da Lei de Licitações. Que o fiscal de contrato muitas vezes não está preparado e não tem os instrumentos ou não está empoderado para fazer a sua ação. Está chegando agora essa cultura de fiscalização de contratos. Inclusive, essa visita a Curitiba, acabei aproveitando para me inteirar sobre isso. Até um município grande como Londrina, nós temos muito a avançar. Eu acho que é o momento de, dentro do nosso processo que eu estava colocando aqui, primeiro nós demos uma organizada no processo licitatório, mas sem dúvida, a área de fiscalização de contrato, normativos, né, a função, a atuação coordenada entre gestor e fiscal, cada um na sua responsabilidade, manuais de fiscalização. E falando sobre a questão do ambiente também, se a gente quer ter empresários melhores fornecendo para o poder público, nós temos que tratá-los também com decência, de forma compatível com o empresário que a gente quer que venha participar. Porque há também muita hostilidade dentro desse ambiente que a gente vive em relação ao empresário, né? Então, nós, enquanto órgão comprador, temos que pagar em dia, a gente tem que ser muito claro, a gente está criando lá, por exemplo, um manual de fornecedor, né? Nós queremos estimular a participação de empresas novas, sair daquela empresa que só participa de licitação, mas essa empresa ela precisa de informação, ela às vezes não sabe pedir, fazer um pleito, montar uma proposta e depois na execução do contrato. Então, a gente também tem que tratar, como se um ambiente de integridade, tratar pessoas íntegras com integridade, ela se senta respeitada. Claro, aquele que a gente pegar fazendo errado, nós vamos agir com todo rigor, mas a gente não pode ter essa postura de desconfiança com todo mundo, porque é muito difícil. O empresário fala, mas aí você vai lá, o cidadão olha, parece que eu estou querendo coisa errada. E isso na própria arregimentação de pessoas da sociedade para vir servir no serviço público. Eu vejo isso na pele lá, parece que a pessoa assume um negócio público, virou um picareta, não é? E o que mais o Brasil precisa é de gente de integridade, com vontade no poder público ajudando a fazer. Perfeitamente. E com relação às empresas, também privilegiar as empresas locais. Locais, sim. Porque é um recurso caro da prefeitura, né? Caro no sentido de importante, para que ele circule na economia local e não seja... Temos experiências muito interessantes, inclusive aquela ideia que você tinha de que você vai fazer uma licitação e é melhor eu fazer o lote do maior tamanho possível. Eu vou comprar um uniforme escolar, então já faço logo um lote de 250 mil peças para eu ter ganho de escala. Aí aparecem 2, 3 empresas que têm capacidade de fazer 250 mil peças. Você divide em lotes menores, nós tivemos uma experiência. Mais de 20 empresas apareceram, 12 da própria cidade. Se você tem mais de 100 empresas de confecção na cidade, que poderiam fornecer 10, 15, 20 mil peças, eu ponho 250 mil, nenhuma dessas aparece. Consegue. E quando aparece a da cidade, olha que interessante, os lotes disputados pelas empresas locais, que eram os menorzinhos, acabaram tendo preço final menor do que os maiores,
porque por elas serem locais não vão ter frete, não vão ter transporte, então você passa a aproveitar vantagens comparativas das empresas locais. Sim. E o recurso fica lá. Eu acho que essa questão da compra local, dessa proximidade com o fornecedor, quando a gente consegue mostrar ele, despertar nele o interesse em participar e essa ousadia de vir, isso é de uma repercussão extraordinária, porque depois ele passa a dizer para os colegas dele. E até é mais fácil para a prefeitura fiscalizar, sim, porque sim. Está próximo, né? Não está distante. Nós teríamos outros tantos assuntos para conversar, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria convidar a todos que nos assistem para conferir lá na página do CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Paraná, um conjunto de vídeos com o jornalista Fabiano Angélico sobre a Lei de Transparência e Acesso à Informação, e também para assistir os demais programas que nós temos lá disponíveis. Queria também agradecer a Rony, o Fábio e ao Dr. Bruno por esse programa e convidá-los a todos para que continuem assistindo o MP Debate no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.